Ela não apenas matou seus pais, ela planejou, ela manipulou, ela seduziu outros para fazer o serviço sujo. Esta é a história de Susanne von Richthofen, o crime que parou o Brasil. Antes de mergulharmos nesta história perturbadora, se você aprecia análises de casos criminais, deixe seu like e inscreva-se no Criminalmente Brasil, ativando o sininho. Contexto familiar: a vida perfeita. Susanne nasceu em 1983 em São Paulo, em uma família que representava o ideal de sucesso. Seu pai, Manfred, engenheiro alemão, era um profissional respeitado. A mãe, Marísia, psiquiatra, dedicava-se à carreira e família. Completava o núcleo familiar Andreas, irmão mais novo de Susanne. A família morava em uma mansão no Brooklyn. Susanne frequentava o colégio Porto Seguro, falava alemão, tocava piano e praticava natação. Aos olhos da sociedade, era a filha perfeita. Nas fotos de família, vemos sorrisos, viagens e todos os símbolos de uma vida privilegiada. Susanne cursava Direito na PUC-SP e parecia destinada ao sucesso. Mas por trás dessa fachada, crescia uma dinâmica familiar complexa. Manfred, embora provedor, era rigoroso e controlador. Marísia parecia não perceber os sinais de que algo não ia bem com a filha. O que ninguém imaginava é que, por trás do sorriso angelical, escondia-se uma mente calculista capaz de orquestrar um crime chocante. O relacionamento com Daniel. A desobediência começa. A vida de Susanne mudou quando, aos 18 anos, conheceu Daniel Cravinhos, de 21. O encontro aconteceu em um aeródromo, onde Daniel trabalhava como instrutor de voo de ultraleve. Daniel vinha de uma realidade diferente. Morador da Vila Brasilândia, não tinha formação acadêmica sólida nem perspectivas profissionais como a família Richthofen. Era apaixonado por motos e vivia de trabalhos temporários. O relacionamento rapidamente evoluiu. Susanne, que antes seguia as regras dos pais, começou a mentir sobre onde estava. O que começou como pequenas rebeldias, logo se transformou em manipulação. Manfred e Marísia logo descobriram o relacionamento. A reação foi de desaprovação imediata. Para eles, Daniel representava tudo o que não queriam para Susanne: instabilidade financeira e falta de ambição. As tentativas de separar o casal foram constantes. Manfred chegou a contratar um detetive para seguir a filha e ameaçou cortar sua mesada. Marísia tentava dissuadir Susanne através de conversas, mas a oposição dos pais fortaleceu o vínculo entre o casal. Daniel representava para Susanne uma forma de rebeldia, e para Daniel, o relacionamento significava acesso a um mundo de privilégios. O que os pais não perceberam é que estavam diante não apenas de uma filha rebelde, mas de alguém capaz de transformar frustração em um plano meticuloso. O plano de morte. A mente persuasiva de Susanne. O que diferencia o caso Richthofen é o nível de premeditação e manipulação. O assassinato não foi resultado de fúria. Foi um plano arquitetado ao longo de semanas, com frieza impressionante. Susanne começou a plantar as sementes do crime meses antes. Em conversas com Daniel e seu irmão, Christian Cravinhos, ela construiu uma narrativa onde seus pais eram vilões, obstáculos para sua felicidade. Para Daniel, ela enfatizava como os pais jamais aceitariam o relacionamento. Para Christian, o foco era outro: a promessa de riqueza. Susanne falava sobre a herança milionária que receberiam: uma mansão avaliada em mais de 1 milhão, carros de luxo e contas bancárias robustas. A jovem demonstrou habilidade assustadora de desumanizar os próprios pais. Daniel revelou que Susanne se referia a eles como aqueles dois, ou os problemas,
que precisavam ser resolvidos. Nas semanas antes do crime, Suzanne intensificou sua atuação como filha dedicada. Passava mais tempo em casa e demonstrava carinho pelos pais. Era parte da estratégia, ganhar confiança e afastar suspeitas. Simultaneamente, ela estudava a rotina da casa, os horários dos pais e o sistema de alarme. Suzanne chegou a fazer um reconhecimento da casa com Daniel e Christian. O plano final era simples. Suzanne sairia com os pais para jantar, criando um álibi. Na volta, garantiria que dormissem e desativaria o alarme. Daniel e Christian entrariam na casa e matariam o casal. Depois, simulariam um latrocínio. A frieza com que Suzanne planejou cada etapa revela uma mente não apenas inteligente, mas desprovida de empatia. A noite do crime. A execução. Na noite de 31 de outubro de 2002, véspera do aniversário de Suzanne, o plano foi executado. O dia começou normal. Manfred foi trabalhar, Marisia cuidou de compromissos, e Suzanne fingiu ir à faculdade, mas encontrou-se com Daniel. À noite, Suzanne sugeriu um jantar em família em um shopping. A ideia era criar um álibi, ser vista com os pais em local público. Andreas, o irmão, não participou por estar na casa de um amigo, ausência que possivelmente salvou sua vida. Após o jantar, por volta das 22 horas, a família voltou para casa. Manfred e Marisia foram se deitar. Suzanne esperou que adormecessem e, por volta da meia-noite, desativou o alarme e abriu a porta para Daniel e Christian. Os irmãos Cravinhos entraram usando luvas. Estavam armados com barras de ferro envoltas em panos para abafar o som. Dirigiram-se ao quarto do casal. O ataque foi brutal e rápido. Manfred foi o primeiro a ser atingido, recebendo golpes na cabeça enquanto dormia. Marisia, acordada pelos ruídos, tentou reagir, mas também foi agredida. Para garantir que não sobreviveriam, os assassinos sufocaram as vítimas com toalhas. Suzanne esperava no andar de baixo. Segundo depoimentos, ela não quis presenciar os assassinatos, não por remorso, mas porque não queria ver sangue. Após o crime, simularam um latrocínio. Espalharam objetos pela casa, forçaram gavetas e levaram computadores, joias e dinheiro. Suzanne levou o laptop do pai, que continha informações sobre as contas bancárias. Os três deixaram a mansão por volta das 4 horas. Daniel e Christian foram para sua casa, enquanto Suzanne foi à casa de uma amiga. Essa separação também fazia parte do plano. Criar álibis separados. Na manhã seguinte, Suzanne encenou sua atuação mais convincente. Retornou à mansão com sua amiga, descobriu os corpos e, em prantos, ligou para a polícia. Diante das câmeras, interpretou o papel da filha do assassino. A investigação. A queda da mentira. A princípio, a polícia tratou o caso como latrocínio. A cena sugeria um roubo. Gavetas reviradas, objetos levados, sinais de arrombamento. A versão de Suzanne parecia plausível. No entanto, detalhes chamaram a atenção dos investigadores. O primeiro elemento suspeito foi o sistema de alarme, que não havia disparado. Apenas alguém com conhecimento do código poderia tê-lo desligado. Outro ponto suspeito foi o comportamento de Suzanne. Embora chorasse diante das câmeras, os policiais notaram que, quando não observada, sua postura mudava. Não demonstrava o luto esperado. Suas declarações apresentavam inconsistências. A investigação ganhou novo rumo quando descobriram o relacionamento de Suzanne com Daniel. Ao aprofundarem as buscas, encontraram evidências de gastos expressivos nos dias seguintes ao crime. Daniel havia comprado uma moto de alto valor. A pressão aumentou quando a polícia interrogou separadamente os 3 suspeitos. Christian foi o primeiro a mostrar fraqueza. Quando confrontado com as evidências, confessou o crime, detalhando o plano arquitetado por Suzanne. Com a confissão de Christian, os investigadores confrontaram Daniel, que também confessou.
Suzane foi a última a admitir o crime, e só o fez quando percebeu que sua versão não se sustentava mais. A confissão de Suzane chocou o país pela frieza com que descreveu o planejamento e execução do crime. A jovem que dias antes chorava diante das câmeras agora descrevia o assassinato dos pais com objetividade perturbadora. As investigações revelaram ainda que no dia seguinte ao crime, antes mesmo do funeral, Suzane havia tentado acessar as contas bancárias da família. O julgamento. A frieza emocional. O julgamento tornou-se um dos mais mediatizados da história judicial brasileira. Realizado em julho de 2006, quase 4 anos após o crime, o processo atraiu atenção nacional e internacional. Durante as 7 sessões do júri, o Brasil conheceu uma Suzane diferente daquela jovem frágil que chorara após o crime. No tribunal, ela se mostrou articulada, controlada e fria, vestida com roupas simples e sem maquiagem. Estratégia para parecer mais vulnerável, Suzane manteve uma postura que desconcertou jurados e espectadores. Os promotores construíram um retrato psicológico devastador. Apresentaram Suzane como sociopata, inteligente, manipuladora, incapaz de sentir empatia e movida exclusivamente por interesses próprios. Impactante foi o depoimento dos peritos psiquiátricos. Eles destacaram sua capacidade de dissimulação, sua habilidade em manipular emocionalmente as pessoas e sua ausência de remorso. Um especialista afirmou que Suzane apresentava um dos casos mais claros de transtorno de personalidade antissocial que já havia encontrado. O comportamento de Suzane durante o julgamento reforçou essa avaliação. Quando confrontada com detalhes brutais do assassinato, permanecia impassível. Suas demonstrações de arrependimento pareciam ensaiadas. Em contraste, Daniel e Christian demonstraram reações emocionais mais típicas. Daniel chorou em diversos momentos e pareceu perturbado ao relembrar os detalhes do crime. A defesa tentou construir a narrativa de uma jovem manipulada pelo namorado. No entanto, as evidências da premeditação enfraqueceram essa tese. O júri condenou Suzane a 39 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Daniel recebeu a mesma pena, enquanto Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. A mente de Suzane. O caso Richthofen continua a fascinar e perturbar o imaginário brasileiro. Mais do que um parricídio, ele representa um estudo inquietante sobre os limites da natureza humana. O que torna este caso particularmente perturbador é a contradição entre a imagem externa de Suzane e sua realidade interna. Externamente, ela personificava a filha perfeita. Internamente, abrigava uma frieza emocional que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Os especialistas apontam para um perfil psicológico consistente com transtorno de personalidade antissocial. Indivíduos com esse perfil apresentam charme superficial, manipulação habilidosa, ausência de empatia e incapacidade de sentir remorso. Mais perturbador é a habilidade em simular emoções quando necessário. O caso levanta questões sobre a formação da personalidade humana. Como alguém criado em ambiente estável, com acesso à educação de qualidade, pode desenvolver tal desconexão emocional? Alguns especialistas sugerem que Suzane representa um exemplo do paradoxo da abundância. A ideia de que, em certos indivíduos predispostos, o excesso de privilégios pode contribuir para um senso distorcido de direito e incapacidade de lidar com frustrações. O que sabemos é que Suzane demonstrou capacidade extraordinária de compartimentalização psicológica, a habilidade de separar diferentes aspectos de sua vida. Ela conseguia ser a filha dedicada durante o dia e, simultaneamente, planejar o assassinato dos pais à noite. Após sua condenação,
Suzanne continuou a demonstrar comportamentos que reforçam a avaliação psicológica inicial. Na prisão, adaptou-se rapidamente e manteve uma imagem de detenta modelo. Conseguiu progressões de regime e se formou em administração durante o cumprimento da pena. Em 2022, após cumprir 20 anos, Suzanne obteve progressão para o regime aberto. Sua libertação reacendeu o debate sobre reabilitação, justiça e a natureza da psicopatia. O caso permanece como um lembrete de que as aparências podem ser enganosas e de que a capacidade humana para o mal pode se esconder nos lugares mais insuspeitos. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre as questões que ele levanta sobre família, psicologia e justiça. Se você se interessa por análises de casos criminais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Criminalmente Brasil e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.